Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos. Evangelho de hoje, João capítulo 13, do 16 ao 20. Depois de tanto tempo, estou voltando para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova que dá um novo sentido para a vida. E hoje, dia 4 de maio, quinta-feira, vamos proclamar o Evangelho. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje nos fala o gesto da humildade de Jesus. Jesus se inclina a lavar os pés dos discípulos e ensina o maior serviço que a humanidade pode fazer: estar a serviço uns dos outros, dos irmãos e irmãs. Esse texto faz parte do dia Última Ceia, no qual Jesus lava os pés dos discípulos, um gesto exemplar de humilde serviço. Os discípulos, na pessoa de Pedro, relutavam em aceitar que o Mestre Jesus lhes lavasse os pés. Esse gesto foi interpretado como uma quebra de hierarquia e esvaziamento da autoridade. É que eles pensavam a sociedade organizada em camadas sociais sobrepostas segundo a importância de cada uma. Num sistema de precedências e privilégio, Jesus recusou-se a pactuar com essa mentalidade, oferecendo-lhes pistas para compreenderem a realidade de maneira diferente. Em parte do princípio que o servo não é maior do que o seu senhor, nem é o enviado maior do que aquele que o enviou. Isto vale tanto para o mestre quanto para os discípulos. Diante da resistência em acreditar nas suas palavras, ele reage e diz: Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Mais uma vez, Jesus insiste na prática dos seus ensinamentos, faz-nos um puxão de orelha. É preciso não somente crer, mas sim crer e praticar, senão podemos nos tornar um novo Judas, que acabou praticando ao contrário, ou seja, traindo o próprio Filho de Deus. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Somos nós que comemos o pão com Cristo, que comemos o pão que é Cristo na Eucaristia, o pão vivo que desceu do céu, que proclamamos sua palavra a outros e depois levantamos contra ele o nosso calcanhar.
Não, isso não pode acontecer, prezados irmãos e irmãs. Vamos rezar mais, se preciso jejuar, para que não cedamos às seduções do maligno, que não cessa de tentar nos arrastar para longe de Deus. Nós somos os mais visados, privilegiados por Ele, porque somos da linha de frente, somos missionários, somos escolhidos por Deus. Por isso, nos constituiu em sal da terra. Isto exige de nós muito cuidado para não perdermos o nosso sabor, para não perdermos a nossa essência, que é o de acolher, viver todos os seus ensinamentos. Por outro lado, ele nos escolheu, envia para anunciar a sua palavra, pois nos assegura. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Entretanto, trata-se de saber que o Senhor é aquele que enviou Jesus. Segundo a afirmação do Mestre, sem dúvida, ele está falando do Pai, que fez de Jesus servo e enviado, e que acolhe também os discípulos do Filho como servos e os envia em missão. Se for possível falar de hierarquia, convém saber que só existe uma, a que sobrepõe Deus ao ser humano, o Criador à sua criatura. Além dessa, qualquer tentativa de classificar as pessoas em mais ou em menos importante será sem cabimento. Quem se imagina superior aos demais está usurpando o lugar de Deus. Só Ele é o Senhor de todos nós. Somos irmãos e irmãs. Nesta ordem de ideias, o gesto de humildade de Jesus é perfeitamente compreensível. Ele agiu como servo, por ser servo, e como ele, todos devemos agir assim, pois também somos servos. Portanto, o gesto de Jesus só é incompreensível para quem não pensa como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.